Falaremos agora sobre gráficos de função modular. A função modular, ela por definição, será o módulo de x igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou então o módulo de x será menos x se o x for menor do que zero. Desse modo, o módulo de x ele sempre será não negativo. Então, se eu quiser fazer o gráfico da função módulo de x, eu tenho que perceber que, na realidade, eu vou quebrar a função modular em duas funções do primeiro grau. A primeira função será f de x igual a x se o x for maior ou igual a zero. Então, se eu tomar, por exemplo, x igual a zero, o f de zero é o próprio zero, é um ponto na origem. E se eu tomar o f de x para x igual a 1, o f de 1 é igual a 1. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o ponto na origem 0, 0 e eu tenho o ponto 1, 1. De acordo com um dos postulados de Euclides, se eu tenho dois pontos, por dois pontos passa uma e somente uma reta. Então, eu posso construir a reta a partir dos dois pontos, o ponto na origem e o ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 1. Mas existe uma condição. Eu só terei essa função f de x igual a x, que é uma função crescente, porque o a é igual a 1, se o x for maior ou igual a zero. Aqui está o eixo do x, aqui está o zero. Portanto, eu só posso considerar o gráfico da função f de x igual a x se o x for maior ou igual a zero, nesta região aqui. Então, de todo o gráfico, só vai me interessar a parte do x maior ou igual a zero. A segunda parte da função modular, quando eu quebro em duas funções, obedecendo às condições, é que o f de x será menos o x se o x for menor do que zero. Percebam que o x não está definido na função f de x igual a menos x, mas ele entrará na função f de x igual a x. Então, para fins de construção do gráfico, eu vou tomar, mesmo sabendo que o x não está definido em zero, eu vou tomar o x igual a zero. Então, nesta região, embora eu tenha, repito, o ponto não definido em x, eu teria o ponto 0, 0. E agora eu quero um valor menor do que zero, porque ele diz que o x, para que a função seja f de x igual a menos de x, tem que ser menor do que zero. Então eu vou tomar um valor muito fácil. Se eu tomar o x igual a menos 1, o f de menos 1 será menos menos 1, menos vezes menos dá mais, portanto o f de menos 1 será 1. Quando o x for menos 1, o y será 1. Então, eu teria um ponto próximo ao eixo 0, 0 e o ponto menos 1 em 1. Novamente, por dois pontos passa uma e apenas uma reta. Então, eu teria esta reta. Mas existe uma condição. Só vai valer a função f de x igual a menos x se o x for menor do que zero. Aqui eu tenho o eixo x, aqui é o zero. Então, o x só será menor do que zero à esquerda do zero. Portanto, de todo o gráfico, só vai me interessar a região à esquerda do zero. Desse modo, nós construímos o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Agora, se eu quiser construir um gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1, o que vai acontecer? Eu vou usar a definição. O módulo de x é igual a x, o x agora é x menos 1, se o x agora é x menos 1, for maior ou igual a zero. Eu estou usando a definição de módulo. E o f de x aqui da função igual ao módulo de x será menos o x agora é x menos 1, se o x, que é x menos 1, for menor do que zero. Resolvendo, eu terei x menos 1 se x menos 1 maior ou igual a zero. Se eu passar o menos 1 para o segundo membro da inequação, eu terei x maior ou igual a 1. E aqui, menos vezes mais dá menos e menos vezes menos dá mais. Então, será menos x mais 1 se x menos 1 for menor do que zero
Passando o menos 1 para cá fica positivo, então o x menor do que 1. Detalhe, agora o meu ponto de referência não é mais o zero. Agora eu vou estudar as funções no 1. Então o que é que eu tenho? De novo, eu vou quebrar a função modular em duas outras. Na função f de x igual a x menos 1, só que tem a condição, se o x for maior ou igual a 1. Então eu vou tomar x igual a 1. Se o x for 1, 1 menos 1 dá 0. Então, eu terei o ponto x1, y0. É o primeiro ponto. X igual a 1, y0. E eu vou tomar agora um valor maior do que 1. Vou pegar um valor muito simples. Se o x for 2, 2 menos 1 dá 1. Então, para x igual a 2, eu terei y igual a 1. Desse modo, eu tenho dois pontos e por dois pontos eu já posso traçar a reta. A reta teria essa configuração. Mas o que que diz a condição? Só será a função x menos 1 se o x for maior ou igual a 1. Então, aqui é o ponto 1, só vai valer a direita do 1. Então, da reta só vai me interessar o valor que estiver à direita do 1. E eu vou fazer a segunda condição. O f de x será menos x mais 1 se o x for menor do que 1. Novamente, eu não tenho o ponto definido para x igual a 1. Aqui ela fica aberta, mas tomando um ponto muito próximo, eu teria o x igual a 1 e o y igual a 0. Só para que você entenda que o meu ponto de análise agora é no ponto 1. Ora, ele quer o x menor do que 1, eu vou pegar um ponto fácil, menor do que 1, vou tomar o 0. Se o x for 0, 0 mais 1 dá 1, o y dá 1. Desse modo, eu tenho o ponto x, 0, y, 1. Por dois pontos, eu já posso traçar a reta. Então, a reta completa teria essa configuração. Mas o que que diz a condição? Só será menos x mais 1 se o x for menor do que 1. Então, só vai valer a esquerda do 1. O que vai resultar no gráfico muito parecido com o gráfico anterior. Observe que eu tinha a função f de x igual a módulo de x, e agora eu criei a função f de x igual a módulo de x menos 1. Percebam que a função ela deslocou o gráfico módulo de x menos 1 de uma unidade para a direita. Ou seja, se eu tomar o módulo x menos 1 igual a 0, eu terei agora o meu ponto de análise no 1. Então, o que aconteceu? O gráfico apenas se deslocou do 0 para a direita. É o mesmo gráfico, a mesma inclinação. Ou seja, se eu igualar x menos 1 igual a 0, eu vou ter a função módulo de x deslocada de uma unidade para a direita. É só resolver x menos 1 igual a 0. Se eu tiver agora a função f de x igual a módulo de x mais 2, o que que vai acontecer? Eu vou usar a definição. O módulo de x será o x se o x, que agora é x mais 2, for maior ou igual a 0. E o módulo de x será menos x, o x agora é x mais 2, se o x, que é x mais 2, for menor do que 0. Novamente, eu estou usando a definição de módulo. Se eu rearranjar aqui, eu tenho x mais 2 maior ou igual a 0. Se eu passar o 2 para o segundo membro, fica negativo, então x será maior ou igual a menos 2. E aqui, fazendo mais vezes menos dá menos, mais vezes menos dá menos, será menos x menos 2, se x mais 2 for menor do que 0, portanto, x menor que menos 2. Percebam que agora eu desloquei o meu ponto de análise para o menos 2. Era 0, na anterior foi 1 e agora é menos 2. Então, eu vou trabalhar valores no menos 2. Se eu tenho f de x igual a x mais 2, no menos 2, menos 2 mais 2 dá 0. Então, eu tenho para x menos 2, y0. Encontrei um ponto. Como eu quero valores maiores do que menos 2, eu vou pegar valores fáceis. Então, se eu tomar x igual a 0, 0 mais 2, o y será 2. Para x igual a 0, o y será 2. Novamente, se eu tenho dois pontos, eu posso traçar a reta. A reta, ela tem essa configuração, mas só me interessa a direita do menos 2, porque o x tem que ser maior ou igual a menos 2 para que eu tenha a função f de x igual a x mais 2. Portanto, no gráfico só vai me interessar a direita do menos 2. Novamente,
Se eu tomar agora f de x igual a menos x menos 2, o que vai acontecer? O menos 2 não está definido, porque ele diz x menor do que menos 2. Como é o meu ponto de análise, mesmo assim eu vou considerar, porque a bola está aberta aqui, mas ela fecha na função crescente. Então eu terei menos 2 dá 2, menos 2 dá 0. Perceba que é o mesmo ponto. Esse ponto onde eu faço a análise, ele pertence aos dois gráficos. É um ponto de interseção dos dois gráficos. Embora eu tenha um intervalo inclusive aqui e um intervalo exclusivo. E agora, como eu quero valores menores do que menos 2, é a condição, eu vou pegar um bem simples, vou pegar o menos 3. Se o x for menos 3, menos vezes menos dá mais 3, menos 2, o y é 1. Então, eu teria esse ponto, x menos 3, y1. Novamente, por dois pontos, eu já posso construir a minha reta. A reta é toda esta configuração, mas só me interessa valores menores que menos 2. Então, de todo o gráfico da reta, só vai me interessar os valores à esquerda do menos 2. Percebam que, novamente, eu tinha a função modular f de x igual ao módulo de x, adicionei mais 2 e o que aconteceu? A função ela se deslocou agora para a esquerda de menos 2 unidades. Se eu igualar x mais 2 a zero, o que vai acontecer? A função agora ela vai se deslocar para o valor menos 2. É só x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Então, a função ela tem a mesma configuração, a mesma abertura, mas ela se deslocou 2 unidades para a esquerda. Porque quem vai variar a inclinação é o coeficiente angular. Como eu estou mantendo aqui sempre o coeficiente angular igual a 1, a inclinação da reta é a mesma. Se eu tivesse 2x, aí ela teria uma inclinação maior, porque eu tenho um coeficiente angular maior. Mas para o mesmo x, se eu apenas variar um módulo mais a ou menos a, ela vai se deslocar. Se eu tiver x menos a, ela vai para o mais a, e se eu tiver x mais a, ela vem para o menos a. Outra possibilidade é eu encontrar a função módulo de x mais um valor fora do módulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o módulo de x é o x, se o x for maior ou igual a zero, e vou somar 1. Ou então, o módulo de x será menos o x, se o x for menor do que zero, e vou adicionar 1. O que eu tenho? Novamente, eu tenho a função f de x igual a x mais 1. Como ele quer o valor no zero, o meu ponto de análise é o zero, eu vou tomar x igual a zero. Se x for igual a zero, 0 mais 1 dá 1. Então, eu tenho um ponto, x0, y1. Encontrei o primeiro ponto da minha reta. Eu quero valores maiores do que zero, então eu vou pegar o simples. Se eu tomar x igual a 1, 1 mais 1 dará 2. Então, eu terei o ponto x igual a 1, y igual a 2. Novamente, eu já consegui construir a minha reta. Mas o que me interessa? Só me interessam os valores de x maior ou igual a zero. Aqui está o zero, então só vai me interessar o x nesta região. Perceba que é no gráfico, tá? Então, no gráfico, só me interessarão os valores à direita do zero. É no gráfico. O gráfico tem essa configuração, só vai me interessar à direita. Se eu tomar agora a outra condição, f de x igual a menos x mais 1, novamente, o zero não está definido aqui, mas eu vou considerar o f de 0 vai ser 1. Então, eu tenho de novo o mesmo ponto, x0, y1, porque é o ponto de interseção. E se eu tomar um valor menor do que 1, vou pegar o menor do que 0, eu vou tomar o menos 1, que é um valor simples. Vai ficar menos 1 mais 1. 1 mais 1 dará 2. Então, para x igual a menos 1, eu terei o y igual a 2. Novamente, postulado de Euclides. Por dois pontos passa uma e apenas uma reta. Então, aqui está a reta. Mas esta reta só me interessa se o x for menor do que 0. Então, no gráfico, só vai me interessar a região à esquerda do zero. Então, o gráfico ficará com essa configuração. Percebam novamente que eu tinha o gráfico de f de x igual ao módulo de x e eu acrescentei uma unidade, então eu subi o gráfico de uma unidade. Só fiz isso, peguei o mesmo gráfico módulo de x e subi uma unidade. Se eu tiver agora módulo de x mais 1, o que eu fiz? Subi a função modular de uma unidade. Se fosse módulo de x mais 2, o gráfico partiria do 2 com a mesma configuração, com a mesma abertura, porque eu não alterei coeficiente angular. Então, se eu tiver agora o gráfico de módulo de x menos 2,
o menos 2 fora do módulo, o que eu terei? O módulo de x, por definição, é igual ao x, se o x for maior ou igual a zero. E o módulo de x, por definição, será menos o x, se o x for menor do que zero. Então, eu vou somar menos 2 na primeira condição e vou adicionar menos 2 na segunda condição. O que eu terei? Eu terei, na primeira, como o meu ponto de análise é o zero, se o x for zero, 0 menos 2, o y será menos 2. Aqui está o ponto, x0, y menos 2. Segundo ponto, eu quero valores maiores do que zero, eu vou tomar um valor simples. Se o x for 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então, para x igual a 1, o y é menos 1, eu tenho os dois pontos, portanto, eu já tenho uma reta. Novamente, só vai me interessar no gráfico os valores de x à direita do zero. Então, o gráfico só vai me interessar nesta região. Se eu considerar agora a função f de x igual a menos x menos 2, o que eu tenho? Novamente, o zero não está definido na função menos x menos 2, porque só vale para valores menores do que zero. Como é o meu ponto de estudo, eu sei que também vai passar por aqui. Bola fechada na função crescente e bola aberta na função decrescente. Mas ela vai passar por aqui. Então, x0, y menos 2. Confere, no x0 igual a y menos 2. E eu vou pegar um valor menor do que 0. Vou pegar o menos 1 porque é um valor fácil. Menos 1 dá 1, menos 2 dá menos 1. Então, quando x for menos 1, o y será menos 1. Por 2 pontos, eu tenho a reta. Então, a condição é só será menos x menos 2 se o x for menor do que 0. Então, vai valer no gráfico à esquerda do zero. Então, se o gráfico é toda esta região em azul pontilhado, só vai me interessar à esquerda. Então, o grafo terá essa configuração. Percebam o que aconteceu. Eu tinha a função módulo de x e eu desci 2 unidades. Por quê? Eu peguei a função módulo de x e desci 2 unidades. É o mesmo gráfico da função módulo de x, só que 2 unidades abaixo. Então, resumidamente, o que a gente pode considerar? Se eu tenho a função módulo de x, se eu acrescento um valor menos a, o que vai acontecer? Se eu igualar x menos a zero, a função vai deslocar para a. Se eu tenho a função módulo de x e eu acrescento um valor módulo de x mais a, se eu igualar x mais a zero, o x vem para o menos a, ou seja, a função vai se deslocar para menos a. Então, quando eu tenho um valor numérico dentro do módulo, sem alteração de coeficiente angular, o gráfico da função módulo de x ele vai se deslocar para a direita ou para a esquerda. Se eu tenho valor menos a, ela se desloca para mais a. Se eu tenho um valor mais a, ela se desloca para menos a. Basta igualar o que eu tenho dentro do módulo a zero. Este será o valor de referência. X menos a igual a zero, valor de referência a. Então, a função se deslocou para a. X mais a igual a zero, x igual a menos a. Então, o módulo gráfico da função modular vai se deslocar para menos a. De outro modo, se eu tenho o gráfico da função f de x igual a módulo de x e eu acrescento um valor a fora do módulo, eu pego o gráfico e subo o valor igual a a. E se eu tenho a função módulo de x e acrescento um valor menos a, o que acontece? O gráfico ela vai descer do valor que eu subtraí. Então, são duas condições diferentes. Um valor numérico dentro do módulo desloca para a direita ou para a esquerda. E um valor numérico fora do módulo desloca para cima ou para baixo no mesmo valor que eu acrescentei ou subtraí. Se eu subir de A, o gráfico da função módulo de x sobe de A. Se eu subtrair de A, o gráfico da função módulo de x desce de A. Tá? Se eu fizer alguma alteração no coeficiente angular, a variação vai ser apenas de inclinação. Se aqui eu colocar 3x, ela vai inclinar mais rapidamente. Se eu colocar x sobre 2, ela vai ter uma abertura mais suave. Porque o coeficiente angular, a tangente de θ, vai dar a inclinação, a suavidade, o quão rapidamente a função cresce ou decresce. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se possível, inscreva-se no canal.
Obrigado se chegou até aqui. Até a próxima aula teórica ou de exercícios. Valeu!